Deus, pela misericórdia e pela graça do Senhor Jesus, nós estamos mais uma vez aqui fazendo a nossa live habitual, hoje num outro ambiente. O estúdio que nós estamos é um pouco diferente, um pouco mais distante daquele habitual que nós fazemos. Pela graça do Senhor, o Senhor nos trouxe a um novo local para atender um chamado, para ministrar a palavra, para ser canal de bênção aonde o Senhor nos tem colocado, mas nem por isso deixando de fazer aquilo que o Senhor nos determinou através das lives. Hoje um pouco mais descontraído, de camiseta, no ambiente familiar, numa casa que tem nos acolhido com muito carinho, porque Deus, quando Ele faz de forma completa, poderosa e sobrenatural. Eu creio num Deus que marca encontros. E eu faço a live de hoje a partir de um lar que tem sido separado para o louvor da glória do Senhor. E pela vontade de Deus e pela misericórdia do Senhor, nós viajamos cerca de 350 quilômetros, eu e minha esposa, para estarmos aqui ministrando a palavra de Deus, abençoando e sendo abençoados. Eu devo confessar que fui grandemente abençoado por todas as pessoas que aqui estão, num ambiente absolutamente cheio da graça de Deus. E eu quero dar testemunho disso, enaltecendo o nome do Senhor Jesus. E desde já declarando, eu creio que esta certamente foi a primeira de uma série de visitas que Deus preparará no tempo dele, conforme a vontade dele. Amém, Vilmara, eu creio. Deus use sua boca profética, pastor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Sim, de fato isso já tem acontecido e aos poucos nós vamos testemunhar o que Deus tem feito neste lugar. Nos atrasamos um pouquinho, porque eu tive que adaptar aqui um pouquinho a estrutura. Eu tenho certa dificuldade com mudanças e com adaptações. Sou meio antigo, então tive que me ajustar a um novo ambiente, um novo cenário. Isso atrasou um pouquinho o nosso trabalho, mas nós estamos aqui para a glória de Deus e para dar continuidade ao que o Senhor tem falado através destas lives. Eu creio, queridos, esta live marca a de número 192. 192 dias na presença de Deus, trazendo a palavra do Senhor. Hoje, pela misericórdia do Senhor, é mais um passo nessa jornada de cura através da palavra de Deus. É mais um passo significativo diante do Senhor nessa caminhada. A Nádia escreveu assim: já estou sentindo a graça de Deus no dia do meu culto de ação de graças. Eu creio, meus queridos irmãos, que um dos próximos destinos será a Bahia. No meu coração eu tenho esse sentimento e nós estamos apenas aguardando que venha o reino de Deus e seja feita a vontade do Senhor sobre a nossa vida mais uma vez, porque eu sempre declaro aqui, vocês são testemunhas disso. Eis-me aqui, Senhor, que Ele cresça, que eu diminua. Que Ele cresça e que eu diminua sempre. Eu declaro sobre a sua vida algo novo. Eu declaro sobre a sua vida algo sobrenatural. Eu declaro sobre a sua vida porção dobrada do Espírito de Deus. Eu creio que por todos os lugares, caravana do Senhor, a Danusa escreveu, eu creio, por todos os lugares por onde passarmos, o Senhor operará aquilo que está no coração dele. E muitos serão os testemunhos, muitas serão as conquistas, muitas serão as vitórias, para a glória de Deus e no nome de Jesus. Bem, me ajudou a minha esposa me lembrando do aviãozinho. Eu sou péssimo em divulgação,
em promoção, não tenho talento para isso. Se depender de mim, realmente não consigo me lembrar e nem trabalhar a divulgação. Por isso sou grato a quem me ajuda me lembrando e compartilhando. Clica aí no aviãozinho e compartilha esta live, porque nós já vamos falar acerca da palavra de Deus. Deus colocou em meu coração uma palavra muito conhecida do livro de Apocalipse e eu quero reparti-la com você nesta noite de segunda-feira, uma noite de feriado, uma noite na qual a maioria das pessoas está mais tranquila, em família, desfrutando de um tempo de descanso, mas também um tempo de palavra de Deus, um tempo de ministração, um tempo de respostas, porque a palavra de Deus tem respostas, a palavra de Deus tem cura, a palavra de Deus tem direcionamento, a palavra de Deus tem vitória, a palavra de Deus tem bênção, a palavra de Deus tem disposição da minha pessoa diante do altar de Deus. Eu não tenho dúvidas, queridos, eu vivi algo hoje sobrenatural da parte de Deus. E detalhe, eu estou, como o povo diz por aí na gíria, eu estou virado. Eu não dormi a noite passada, porque viajei a noite toda para estar aqui e em momento algum fui superado pelo cansaço, pelo sono ou pelo desgaste. Porque eu creio no que a palavra de Deus diz, que Ele renova as forças daquele que já não tem mais nenhum vigor. Ele faz forte ao cansado e renova as forças do que já não tem mais nenhum vigor. Porque, inclusive, insistiram muito para que eu fosse descansar um pouco à tarde, porque a ministração já começou logo cedo, no café da manhã, que foi acompanhado. Isso eu vou falar depois, num momento especial. Café da manhã acompanhado da ceia do Senhor. Precisamos entender que a ceia pode e deve ser celebrada em família. Kelly, Deus é contigo, minha filha. Eu creio que Deus não se esqueceu de você e todas as madrugadas eu tenho colocado o seu nome em oração de uma forma muito intensa. Não desanima, Kelly. Não recua. Não deixa o desânimo te vencer, porque Deus tem vitória para você. E eu declaro na sua vida a bênção do Senhor, porque continuo orando por você todas as madrugadas e não deixarei de orar até que Deus traga a resposta. Porque eu estou falando de um Deus que renova. Quando eu fui, por insistência de muitos, descansar à tarde, surgiu uma nova situação. Me despertaram, acho que não cochilei nem 40 minutos e acordei com uma palavra, Deus dizendo uma palavra ao meu coração, que eu já ministrei e na sequência já oramos por pessoas e milagres aconteceram. Aos poucos eu vou testemunhando, porém, fica o registro. Nós iniciamos o dia logo cedo, com um café da manhã muito especial, preparado com muito carinho, e eu quero agradecer publicamente, primeiramente a Deus, e em segundo lugar, a família que nos acolheu, a Ingrid, o Cassiano e o pequeno Samuel, que nos receberam de braços abertos, nas palavras do Samuel, de quase 3 aninhos, com um piquenique. E eu glorifico a Deus, porque na sinceridade dele eu fui abençoado. E a partir dali nós celebramos a ceia do Senhor, e entenda que a ceia ela é feita para ser tomada em ambiente eclesiástico, dentro da reunião do corpo de Cristo? Sim, mas principalmente. E eu vou celebrar a ceia em muitos lugares por onde Deus me levar, não tenha dúvida disso. Quem sabe a próxima pode ser por aí. Segundo a Danusa já profetizou, é caravana. Eis-me aqui, Senhor. Para onde quer que o Senhor me levar, eu irei. Tenho um compromisso com o meu Deus de entregar, de total e restrita entrega. Nas mãos do Senhor a minha vida está. Eu e minha casa servimos ao Senhor. E não há outra razão para nós prosseguirmos que não seja a vontade do Pai. E sim, a ceia do Senhor
pode e deve ser celebrada em ambiente familiar. Nós tomamos um maravilhoso café da manhã e após fizemos o que a Bíblia ensina. Porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, após haver ceado, ele tomou o pão e tendo dado graças o partiu. Depois ele tomou o cálice e tendo dado graças o deu aos seus discípulos. Nós fizemos exatamente isso. Após havermos tomado o café, pegamos o pão e tendo dado graças o partimos e comemos. Pegamos o suco de uva e tendo dado graças, bebemos. E grandemente o Senhor se fez presente. Queridos, nós servimos a um Deus de família. Nós servimos a um Deus de restituição. Eu estou na cidade de Lençóis Paulista, próximo de Bauru, interior de São Paulo. Eu vim com uma única palavra no meu coração. Deus me trouxe aqui para confirmar algumas coisas, mas me trouxe aqui com uma palavra só: restituição. E é baseado nisso que eu declaro a graça, a bênção, a vitória e o poder de Deus sobre todos. Não importa se perto ou se longe, se de avião, se de carro, eu vim de carro. Onde quer que Deus mandar, Ele sabe do meu comprometimento, da minha entrega, do meu compromisso. Onde quer que Deus me mandar, eu irei. E dentro dessa perspectiva, eu quero agradecer a Deus. A Vilmara já está dando glória a Deus e dizendo que recebe. Eu creio, Vilmara. Aliás, aí na sua cidade, aí na Paraíba, já tem pelo menos 3 cultos de ação de graças que eu vislumbro, porque eu vislumbro 3 bênçãos diferentes. E nós vamos juntos glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito neste lugar. Não desanimemos. Por isso, Kelly, eu tenho dito, não desista. Na hora certa, e eu pude presenciar isso hoje, ao vivo e a cores. Na hora certa, Deus manda o reforço. Estou olhando para a pessoa que recebeu o reforço que está aqui do meu lado. Na hora certa, Deus manda o reforço. Deus não se atrasa. Deus não perde a hora. Ele sabe o tempo certo. E o tempo de Deus não é aqui que a gente constata. O tempo de Deus se baseia na vontade soberana do Senhor. E eu quero declarar que tem inclusive embasamento no que Deus colocou em nosso coração, que o tempo de Deus é chegado sobre nós. A graça do Senhor é derramada de forma plena, total e irrestrita. Deus tem planos na sua vida. Deus tem planos em nossa vida. E olha, eu tenho algo a lhe dizer. O Senhor tem me desafiado a andar pela fé. E eu quero confirmar isso. Quando você aceita o desafio, Ele honra. A Jéssica escreveu assim: eu tenho crido no Eterno. Ele é quem determina todas as coisas. E eu acrescento essa informação, Jéssica, ao que você escreveu, e eu concordo. Quando Deus te propõe algo e você aceita o desafio, que para nós é um desafio, viver pela fé é um desafio, olhar as circunstâncias e não se apavorar diante das lutas é um desafio, lidar com as tribulações e não se acovardar e não recuar e não desanimar é um desafio. Mas quando você topa esse desafio, hoje eu lancei essa palavra para alguém minutos atrás, você topa encarar essa? Se você topar, nós estamos juntos. Ou como o pessoal diz por aí na gíria, estamos juntos. Eu tenho dito isso com muita clareza. Nós estamos aqui para orar uns pelos outros. Então quem pede oração, eu digo, eu oro contigo.
Você ora e eu oro. E todos aqueles que topam este desafio, contem com este servo para somar e acrescentar sua fé. Não tenha dúvida. Hoje foi, como costumam dizer por aí, um dia de fortes emoções. Fortíssimas emoções. E eu não sei ainda, o dia não acabou, eu não sei o que mais Deus tem reservado. Porque quando eu achei que estava tudo já resolvido, eu já até brinquei, já cumpri minha missão, que Deus me disse para vir fazer, eu já fiz, posso até ir embora. E Deus veio e surpreendeu. E fez mais além. E aí se cumpriu a palavra que está escrita em Efésios capítulo 3, versículo 20. Que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Dayana escreveu assim: eu tenho vivido honras da parte de Deus, milagres. Quando o desânimo bate, o Senhor me traz à memória as suas promessas. Excelente, Dayana. Uma perfeita maneira de você prosseguir é deixando a Bíblia funcionar na sua vida. E a Bíblia diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Traga mesmo à memória tudo aquilo que te dá esperança. Porque eu sei, a Bíblia diz: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu porém não serás atingido. Isso traz esperança. A Bíblia diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Isso traz esperança. A Bíblia diz que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Isso traz esperança. E ainda em Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso traz esperança. E Deus pode reverter o mal em bênção. Isso traz esperança. E a palavra que eu quero compartilhar, que Deus colocou no meu coração minutos atrás, que se encontra no livro de Apocalipse. Tem gente que arrepia os cabelos quando se fala em pregar sobre Apocalipse. Eu amo o livro de Apocalipse, porque ele traz para mim a certeza do que vai acontecer e me traz paz. Porque, por exemplo, eu sei o que está reservado para mim, estudando o Apocalipse, e tenho paz. Portanto, estude o livro de Apocalipse. Ele não é um livro proibido, ele só é um livro para se tomar cuidado. Mas não é, se fosse proibido, não estava na Bíblia. E eu quero repartir com vocês algo que está no livro de Apocalipse, numa das cartas que o apóstolo João escreveu a uma das igrejas apocalípticas, que é a igreja em Filadélfia. São 7 as igrejas apocalípticas, e o apóstolo João escreveu à igreja em Filadélfia a seguinte palavra. No versículo 7 está escrito assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Quem está falando isso é o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então vamos entender do que é que nós estamos falando em primeiro lugar. Aquele que tem a chave de Davi. Quem é Davi? É o rei que foi ungido por Samuel, o profeta do Senhor, para assumir o lugar de Saul, que pecou e que o Senhor rejeitou, para estar à frente de Israel, e com o qual Deus celebrou uma aliança, e da linhagem de Davi veio o Messias. Então, quando nós falamos da chave de Davi, nós falamos da chave da linhagem real, da qual veio Jesus de Nazaré. Então eu me refiro àquele que venceu a morte. Eu me refiro àquele que prevaleceu sobre a morte, sobre o pecado. Eu me refiro àquele que morreu, mas que a morte não pôde contê-lo. Eu me refiro àquele que ao terceiro dia, o sepulcro simplesmente não pôde conter a sua glória.
E a pedra que foi selada, que foi colocada, uma pedra pesada sobre a entrada do túmulo, ela simplesmente foi projetada. Ela não pôde conter a glória do Rei dos Reis, que ressurreto estava, vencendo a morte, vencendo a Satanás, vencendo o pecado, vencendo o inferno, porque ele desceu, quando ele expirou, quando ele morreu, ele desceu até o Hades, tomou as chaves da morte e do inferno. Satanás não tem nem as chaves do inferno, e levou consigo o cativo que estava ali no cativeiro e inaugurou o paraíso. Estou falando de alguém que tem todo o poder, porque a Bíblia me mostra, todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. E o Pai o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Nome este, diante do qual um dia todo joelho se dobrará. Nome este, diante do qual um dia toda língua confessará: Jesus é o Senhor. Este abre as portas. As portas que ele abre, ninguém fecha. As portas que ele fecha, ninguém abre. A palavra que eu tenho no meu coração para esta noite, viu, Kelly? É que Deus abre portas e Deus fecha portas. Às vezes nós não entendemos o agir de Deus, às vezes nós receamos, não compreendemos, às vezes nós temos dificuldade em absorver o que Deus está fazendo, mas não tenha dúvidas que Ele, apesar das circunstâncias, continua sendo Deus. As circunstâncias não abalam o Senhor, a pandemia não abala o Senhor, a crise social, política, econômica, institucional não abala o Senhor, e o que o Senhor tem na sua vida, ninguém pode mudar. As portas que Ele abre, ninguém fecha. As portas que Ele fecha, ninguém abre. Sabe quais são as portas que Ele tem aberto na sua vida? Vitória, cura, bênção, milagre, restituição. Ele traz de volta o que foi roubado. Ele traz de volta o que se perdeu. Ele traz de volta o que ficou pelo caminho. E Ele restaura sua honra. Ele traz dupla honra. Estas são as portas que Ele abre. E outras que Ele fecha. Ele fecha a porta do pecado. Ele fecha a porta da culpa. Ele fecha a porta que o inimigo entra na sua vida. Ele fecha a porta da acusação. Ele fecha a porta da dor. Porque chega um dia em que Deus diz: basta. Não vais mais sofrer. Ele fecha a porta da condenação, porque a Bíblia fala em Romanos 8:1 que já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele fecha a porta da morte. Hoje eu vi um sepulcro sendo fechado. Oh, aleluia. Ele fecha a porta da destruição e da separação. Portanto, as portas que Ele abre, ninguém fecha. As portas que Ele fecha, ninguém abre. E olha o que Deus tem a nos dizer nesta noite. Conheço as tuas obras. Deus conhece as suas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Quem tem posto na sua vida uma porta aberta é o Senhor. E esta porta, por mais que o inimigo tente, ele não tem poder para fechar.
Nenhuma porta que o grande eu sou abre pode ser fechada. Nenhuma porta que o dono dos céus escancara pode ser enclausurada. Porque há uma razão aqui muito interessante e ela é profética. Nada se opõe ao poder de Deus. Eu vejo pela fé portas abertas pelo poder de Deus. Hoje nós pudemos, de olhos abertos, a vivos olhos, testemunhar Deus abrindo portas. Deus ungindo pessoas. Deus selando com o seu anel real ministérios. Deus determinando livramentos. Tais portas que ele abre, por mais que o inimigo queira e tente, ele não tem poder para fechar. E o texto bíblico me diz exatamente isso. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Mas antes disso ele diz, eu conheço as tuas obras. O Senhor me manda dizer para você nesta noite que Ele conhece o seu caminhar, Ele conhece a sua jornada, Ele conhece cada um dos seus passos, muitas vezes conhece as suas lágrimas, conhece a sua dor, conhece o seu sofrimento, conhece seus sentimentos, conhece seus questionamentos, conhece suas emoções, e em meio a tudo isso que Ele conhece, e que talvez você pudesse dizer, Senhor, se o Senhor me conhece tão bem, o Senhor sabe que eu não mereço, se o Senhor me conhece tão bem, o Senhor tem convicção de que eu não sou digno, mas apesar das circunstâncias, diz o Senhor, eu ponho diante de ti uma porta aberta, porque eu é que trago resposta a quem quero, quando quero, como quero, na hora que desejo, para a glória do meu nome. Não tenha medo, quem está abrindo é o Todo-Poderoso. O que é que você tem que fazer? Se a porta está aberta, faz só uma coisa, entra. Só uma coisa, entra. Tem gente que fica diante da porta aberta, fica tão maravilhado com a porta que não entra. Fica encantado, fica quase que hipnotizado na frente da porta. Deus abriu portas hoje, aqui onde estou, em Lençóis Paulista. E o que eu tenho dito? Entrem, tomem posse, vivam, recebam, creiam e glorifiquem a Deus. E o texto não termina aí. Ele diz mais: tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Mas ele diz mais, que tens pouca força. O Senhor sabe das suas limitações. Tens pouca força. Mas, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Por causa disso, o Senhor traz ao meu coração esta palavra. Não interessa o que aconteceu na sua vida até aqui, você não o negou. E porque você não o negou, mesmo na sua pouca força, Ele abre a porta. E diante da porta que Ele abre, você só tem um único passo a dar. Entra. Entra. E viva o seu milagre. Entra e faça como Jacó. Entrei e não te largo mais, enquanto tu não me abençoares. Entrei e não saio, porque eu sei que o Senhor tem restituição para minha vida. Entrei
e daqui sei que Deus sustentará todas as coisas. Eu glorifico a Deus por este tempo tão especial. Exalto o nome do Senhor e desde já te convido a entrar. Se você de fato crê nesta palavra, diga: Senhor, ainda que eu não esteja vendo, ainda que eu não esteja alcançando, ainda que eu não esteja visualizando o que o Senhor tem para mim, aumenta a minha fé para que eu possa entrar. Aumenta a minha fé para que eu possa receber. Aumenta a minha fé para que eu possa tomar posse. E pela misericórdia do Senhor, você viverá o milagre. Pela misericórdia do Senhor, você herdará a bênção. E pela misericórdia do Senhor, você será salvo. Veja um tempo de promessas, veja um tempo de curas, veja um tempo de milagres, veja um tempo de restituição na vida deste povo. Ah, mas eu não consigo enxergar. Então, peça a Deus que abra os seus olhos. Aleluia. Eu quero orar com vocês para nós encerrarmos esta live, assim como o profeta orou a Deus e disse: Senhor, abre os olhos do moço. Eu vou orar para que você veja com os olhos espirituais o que Deus tem para a sua vida. A Eliane escreveu assim: por tudo que eu vejo e estou escutando, eu creio que o meu culto de ação de graça, ainda este ano, o Senhor, pastor Alexander, fará. Eu creio. Também creio, Eliane, e concordo com você. Assim será. A Marciana escreveu assim: Senhor, aumenta a minha fé, eu quero receber o milagre. A Danusa também escreveu: eu creio e recebo, em nome de Jesus. Ligo na terra o que será ligado no céu. E a Suzy Marlene escreveu assim: eu recebo o Senhor, em nome de Jesus. Que bom! Eu quero orar com você agora para nós encerrarmos esta live, a fim de que o Senhor possa simplesmente abrir seus olhos. Já fez isso no passado, não pode fazer de novo? É o mesmo Deus? Não pode te mostrar? Pode. E o fará. Senhor Jesus, eu te agradeço por este tempo na tua presença e declaro que o Senhor, pela sua infinita misericórdia e graça, abra os olhos da fé destes teus filhos. Em nome de Jesus, que eles vejam a porta que o Senhor tem aberto, que eles vejam a porta que o Senhor tem escancarado. Na verdade, é um verdadeiro portal que o Senhor tem aberto diante deles para a glória de Deus. E que eles possam alcançar e entrar e tomar posse daquilo que Deus tem. No nome de Jesus eu profetizo e declaro: vê, em nome de Jesus. Creia, receba, glorifique e exalte no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Daqui a pouco, clamor. Até lá, fiquem com Deus. Até já. Paz do Senhor Jesus.